na eficiência e na experiência do usuário. Muito obrigado. Fácil para mim. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre a implementação de inteligência artificial em redes de provedores, de ISPs. Inteligência artificial não é uma coisa nova, ela se remete aí a décadas atrás, mas recentemente, obviamente, tem se tornado um assunto muito comentado pela demanda de novas aplicações geradas nas redes e também pelas ferramentas disponíveis, né? Então, desenvolvimento de ferramentas como ChatGPT, OpenAI, Cloud, Anthropic, eles transformaram a forma como as pessoas têm acesso à inteligência artificial. E isso faz com que esse assunto seja importante da gente discutir. Segundo uma pesquisa que eu tive acesso do MIT, hoje em dia mais de 80% das iniciativas de desenvolvimento de inteligência artificial falham. E elas falham basicamente pela qualidade da informação que nós temos. Então, não é pela ausência da tecnologia, mas pela qualidade da informação que nós temos disponível. E esse sim é um dos maiores desafios que nós temos quando a gente implementa a inteligência artificial em operadores. Puedo tenerlo... Acá, como passo à frente? Acá. Sim, muito bem. Muito bem, então, primeiro vamos falar de como ela pode impactar positivamente a operação de um provedor, né? A IA, ela pode trazer um monitoramento mais inteligente e fazer uma detecção de anomalias de forma mais consistente, né? Ao invés de você ter alarmes simplesmente de uma interface caiu ou o roteador está com um processamento alto, você pode ter alarmes que te dão contexto, né, através da integração de dados de diferentes sistemas operacionais ou de negócios dentro da empresa. Você pode passar a fazer análises preditivas dentro da sua rede, ou seja, ao invés de reagir a problemas, você vai começar a prever os problemas que podem acontecer e tratá-los de forma proativa. A experiência do cliente, obviamente, vai ser otimizada. Por quê? Porque você vai resolver os problemas mais rápidos, você vai ter uma taxa de incidentes menor e o operador, quando interagindo com o cliente, vai ter um contexto muito melhor e mais rápido das informações daquele cliente. Através da automação, você elimina tarefas repetitivas para os operadores, você faz com que as tarefas sejam realizadas de forma automática, e através da integração de informações dos diferentes sistemas que você tem dentro do provedor, sejam eles sistemas de OSS, sistemas de BSS, sistemas de monitoramento, você passa a fazer uma otimização em tempo real da sua rede. O tráfego está subindo aqui, então eu preciso ampliar eu preciso fazer uma mudança de tráfego aqui, eu preciso habilitar uma interface, desabilitar uma interface. Todas essas são impactos positivos que você tem através da implementação de IA. Entretanto, nós temos desafios. E os desafios, eles começam com os dados, com a qualidade dos dados. Se você não tem dados de qualidade, se você não tem informações sobre o seu cliente, se você não tem uma fonte de verdade, se você não sabe qual cliente está conectado a qual interface do seu roteador, se você não tem informações de designação de circuito por usuário, por interface, e informações associadas, você tem o seu primeiro desafio. O segundo desafio é o processamento de dados em tempo real. A quantidade de informações que você tem em uma rede é significativa, principalmente em redes maiores, onde você tem uma quantidade maior de elementos. A quantidade de dados, ela pode realmente ficar muito grande e você precisar de muitos recursos para tratar essas informações em tempo real.
A visualização inteligente de métricas é o segundo desafio. Por quê? Porque você precisa deixar de observar as informações como elas vêm dos equipamentos e passar a dar para o seu operador informações consistentes, informações que dão a ele contexto, certo? Isso precisa ser, e para isso você precisa de integração de dados. Como que você vai conseguir dizer para o seu operador que a interface 001 do roteador caiu, mas se você não sabe qual cliente está conectado ali? Se você não tem essa informação cadastrada num netbox da vida, numa fonte de verdade ou num sistema. Você precisa da integração. Mesmo que você tenha essa informação, não adianta você colocar todo o log do seu roteador, por exemplo, para ser analisado por IA, se você não consegue também integrar a sua base de dados, a sua IA, com os sistemas de BSS, que te dão as informações do cliente. E a terceira é a quantidade de alertas, a quantidade de informações que você tem e como você não se perde nesse volume de informações e trata aquilo que é realmente importante. Como dar prioridade àquilo que é relevante na sua rede. Então, esses são os maiores desafios que a gente encontra quando a gente está implementando esses sistemas. Nós vamos falar sobre esses sistemas e a gente tem implementado vários deles lá na Ed1. Bom, como começar? Né? Para aqueles que ainda não começaram a jornada em IA, aqui a gente fala um pouco sobre o impacto, porque diversas ferramentas possuem impactos diferentes, alguns mais baixo, outros mais alto, né? Onde você tem aqui mais baixo, mais alto, e ferramentas de menor complexidade e de maior complexidade na implementação. Você começa com ferramentas onde a implementação elas são mais fáceis, como, por exemplo, ferramentas de visualização mais inteligente das métricas, por exemplo, dashboards, mudanças de tráfego repentina na rede. São ferramentas que têm um impacto menor e que também têm uma baixa complexidade de implementação. Depois você tem ferramentas que têm uma baixa complexidade de implementação, como, por exemplo, ferramentas de priorização de alertas. Né? Ferramentas de priorização de alertas, elas reduzem o ruído operacional, trazem respostas mais eficientes no seu centro de operações, no NOC, e, através da correlação de eventos, elas têm um alto impacto operacional. Por quê? Porque você consegue escalar a sua operação. Aí você tem ferramentas de análise preditiva, que possuem algumas, todas possuem alta complexidade de implementação com menor ou maior impacto. Qual é a diferença? A diferença é, se você quer fazer a previsão do que acontece na sua rede, baseado simplesmente em eventos, isso é complexo de ser feito, porém, se você não integrar isso se você não correlacionar isso com seus outros sistemas não operacionais, CRM, ERP e outros, você não tem... se você implementar a análise simplesmente baseada em informações operacionais, você tem um impacto menor. Quando você integra isso com sistemas de BSS, você tem um impacto muito maior, tanto na experiência do cliente, quanto na escalabilidade da sua operação. Vamos falar aqui um pouquinho das ferramentas, né, que nós temos utilizado. Dentro do ambiente de automação, a gente usa muito telemetria, né? Então, hoje, a telemetria ela se torna muito mais eficiente do que a simplesmente coleta de logs através de syslog, usando o GNMI, o GNMIC. Você não só consegue receber fluxo contínuo de informações dos seus equipamentos, como também você consegue imputar configurações, ou seja, reagir a eventos. Ansible N8N, para fazer orquestração de todos os elementos, e ferramentas como Netbox, que vão te dar informações sobre as conexões da sua rede, que vão habilitar as suas automações
a ocorrerem de forma sem problemas. Modelos, na parte de NOC, nós temos modelos de linguagem avançados. Então, aqui que a gente usa os LLMs, né, os modelos de linguagem. Nós tivemos experiência de usar tanto o modelo da OpenAI, o ChatGPT, em versões online ou em modelos locais treinados, como também os modelos locais usando o OpenWeb UI da Ollama. E os modelos locais, eles funcionam muito bem. Depois a gente vai falar sobre os prós e contras da implementação na questão custo, né? Quando você tem modelos locais, você tem não só a parte de soberania de dados, ou seja, segurança, mas também a parte de custo é bem interessante. Na parte de monitoramento inteligente, todas as ferramentas abertas, né, ferramentas como o Zabbix, LibreNMS, são ferramentas muito importantes e que já possuem hoje uma integração com APIs muito aberta com esses sistemas que nós estamos falando aqui. O Akvorado é uma ferramenta que a gente tem falado bastante sobre ele, mas a gente tem utilizado ele em testes para análise de fluxo de flows da rede, para que você complete a informação das suas rotinas de automação, não só com informações de up and down da rede, mas também com informações sobre o perfil de tráfego da rede. E para análise preditiva da rede, ferramentas como a telemetria, né, o fluxo de telemetria dos equipamentos, obviamente, é a base, é muito importante. Nós temos usado o Prometheus como base de dados para armazenar essas informações e outras ferramentas como o TensorFlow e o Prophet para fazer análise preditiva dessas informações armazenadas. Tá bom? Bom, voltando aqui no outro slide, antes de passar para o próximo, nós temos aqui no centro a integração de tudo isso. Como que a integração de tudo isso ocorre, né? E é aqui que entra a chave, né, que a gente tem encontrado para fazer toda essa integração e essa arquitetura, que é o MCP. O MCP é um protocolo aberto, criado para conectar LLM a modelos de dados, ferramentas e sistemas externos à LLM. Por quê? Porque os modelos de IA, eles obviamente são inteligentes, possuem muitas informações, mas eles não conhecem a sua rede. E como que você integra os dados da sua rede aos modelos de linguagem? E aí a gente tem usado o MCP. O MCP, ele possui três componentes-chave, que são o host, o cliente e o server. O host é onde vive a aplicação de LLM, né? É onde você vai falar com o usuário, onde o usuário vai falar no modelo de linguagem e vai imputar requisições para a base de dados. O cliente ele faz a tradução do modelo de linguagem humano para o modelo de linguagem para as diferentes APIs, dos diferentes sistemas, bancos de dados e todas as diferentes formas de conexão, que vão ser expostas através do MCP Server. O MCP Server é que vai realmente fazer a conexão com todas essas ferramentas e trazer as informações para os bancos de dados e armazenar, fazer essa conexão, né? Tanto, ele é um protocolo bilateral, baseado em WebSocket. Você tanto consegue fazer queries, como você também consegue imputar informações, e toda a documentação desse protocolo está disponível aqui em modelcontextprotocol.io, onde está o repositório oficial de informação. Bom, qual que é o objetivo final aqui? O objetivo final é sair de um ambiente onde nós temos uma rede com operação manual para uma rede autônoma, que ela consiga se corrigir automaticamente, que ela consiga, através das automações, através dos modelos de linguagem, que o operador, seja o engenheiro, o operador do NOC, que ele consiga, de uma forma muito mais autônoma, obter informações com o contexto da rede, né? Então, isso passa pela integração com LLM, isso passa por mitigação dos principais incidentes com respostas automáticas e melhorar, enriquecer o tipo de resposta
que você vai obter da sua rede. Ao invés de ter que fazer uma análise, receber diversos pedaços de informação e ter que fazer a análise você mesmo, você vai ter um modelo de linguagem fazendo todo o correlacionamento de eventos para você e receber uma informação enriquecida. E é esse o nosso objetivo, que através da implementação de IA, a rede passe de uma rede manual para uma rede autônoma. Aqui, um pouquinho ainda sobre ferramentas, né? Como no ambiente de monitoramento da rede, a gente tem usado essas ferramentas. Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos sair de um monitoramento desestruturado para um monitoramento estruturado. O monitoramento desestruturado é quando você simplesmente monitora o estado de uma porta, quando você monitora o volume de tráfego de uma interface. E um monitoramento unificado, com contexto, é quando você ajunta todas essas informações e você cria um contexto e você traz para a sua operação alertas que têm contexto, que te digam o que está acontecendo ao invés de, ei, essa interface caiu. Não, essa interface caiu, por quê? Porque tem uma degradação de sinal numa interface ótica ou algo do gênero. Então, OpenWeb UI, as interfaces de modelo de linguagem aqui, nós temos usado, como eu disse lá, o Olama como modelo local. Toda a orquestração dos diferentes sistemas, Zabbix, LibreNMS, a tradução das informações, né, a extração, tradução e o armazenamento dessas informações usando o N8N, armazenando isso em uma base de dados PostgreSQL, e uma parte importante aqui, que eu acho que certas vezes a gente releva, é a configuração da rede. A configuração da rede, ela deve fazer parte também, não só os logs, mas a configuração, ela tem que fazer parte do treinamento dos seus modelos. Por quê? Porque você precisa de padrões de configuração. Se você não tem padrões de descrição, padrões de configuração, padrões de numeração, você não consegue correlacionar a sua fonte de verdade com aquilo que está real na rede. Eu me lembro aqui que, eu acho que há 2 dias atrás, um colega estava falando sobre qual é a sua fonte da verdade. É o que está no sistema, é o que está configurado na rede, e muitas vezes isso tem diferença. Então, o Oxidized é um sistema que a gente consegue centralizar o versionamento de configurações dos equipamentos e armazenar isso de forma que integrar isso também ao modelo de aprendizado da inteligência artificial. Então, aqui tem um exemplo de um agente, né? Esse é um exemplo de laboratório, mas ele mostra aqui um pouquinho daquilo que dá para fazer. Então, no centro aqui você tem o agente, que é a orquestração de tudo isso, que é o MCP Server, né, que vai fazer todas as conexões e orquestrar tudo. Você tem integração com modelos que podem ser tanto OpenAI quanto modelos locais, usando variáveis de memória. Para quê? Para que você tenha o aprendizado com o seu histórico de eventos, né? Você não pode desprezar os eventos anteriores, porque eles vão te dar contexto no aprendizado de novos, na decisão dos novos eventos que vão acontecer. Então, você tem integração com LibreNMS, Netbox, Greylog e todos os outros. E também o uso do Postgres como um vetor de estado aqui para armazenamento de informação. Tudo isso integrado faz com que você consiga, aqui através do output, responder a queries de webhook, né, queries de modelo de linguagem, por exemplo, LLM, ou fazer outputs, por exemplo, para automação de rede. Ok, se eu tenho problema X, por favor, execute a configuração Y. Isso aqui pode estar integrado também com uma telemetria, com um GNMI, para você poder imputar configurações para os seus equipamentos. Obviamente, validado pelo operador. Então, o objetivo é esse, é sair de uma LLM genérica, que não tem o conhecimento específico da rede, que falta esse conhecimento, para um agente de IA especializado que, com todo o poder de raciocínio da LLM, tem o contexto
dos comportamentos específicos da sua rede. Para isso, a gente precisa alimentar com os dados, treinar esses modelos ao longo do tempo, com o comportamento da sua rede, com os eventos, com as nuances da sua rede. Por exemplo, na quarta-feira tem jogo de futebol e a gente vai fazer um streaming ao vivo e nós vamos ter aqui um pico de tráfego. A rede precisa saber disso. Você tem que treinar esses modelos com os comportamentos que acontecem na sua rede. E otimizar o modelo para hardware local. A gente tem tido muito sucesso utilizando GPUs básicas e fazendo treinamento desses modelos locais para evitar custos que podem ser bem salgados nessas plataformas atuais, em modelos online. Então, concluindo aqui, nós temos prós e contras, né? Digamos, contras ou desafios que você tem na implementação. O primeiro deles é o pró, monitoramento aprimorado. Você vai ter um monitoramento muito mais inteligente do seu ambiente. Você vai conseguir prever, através da manutenção preditiva, os eventos da sua rede, mais automação, mais otimização na sua rede, escalabilidade. A experiência do seu usuário vai ser melhor, obviamente, com menos eventos, com menos incidentes, com menos eventos, com uma resposta mais especializada para o cliente, economia de custo e tempo. Agora, do outro lado, você tem o possível investimento que você tem que fazer. Ou você tem um custo operacional alto de manter todos esses dados sendo treinados em modelos comerciais, ou você tem que investir em hardware local, não só em hardware, mas também em conhecimento, né? Em pessoas que tenham conhecimento para fazer toda essa implementação. Nós temos o desafio da integração. O desafio da integração, obviamente, é ter a qualidade dos dados. Você precisa de dados consistentes para poder ter tudo isso funcionando. Não adianta você ter todo o ecossistema implementado e não ter dados confiáveis. Você tem as preocupações com privacidade de dados, e por isso a gente recomenda que você tenha modelos locais. A dependência da tecnologia. Por quê? Porque à medida que você implementa e você tem sucesso na implementação, você passa a ter uma operação otimizada. E se isso falha, você deixa de ter visibilidade da sua rede. Então, a ausência do sistema se torna um problema para você, porque você não consegue mais tocar a rede da forma manual que a gente conseguia, não escala. E você precisa de pessoal qualificado. Hoje em dia, engenheiro de rede tem que ser engenheiro de automação de rede, tem que ser engenheiro de arquitetura de software de rede. Então, toda a turma, né, que vem aí do ambiente de rede sabe que nós precisamos mudar o nosso mindset para que hoje a gente tenha avançado das ferramentas que podemos usar para tornar esse ambiente mais escalável. E esse pessoal, obviamente, é um pouco mais raro hoje em dia e custa um pouco mais caro. Então, não é um contra, mas é um desafio que a gente vive, tá bom? Então, essa é a nossa experiência lá na Eduno. Estou disponível para trocar ideia com vocês aí mais detalhada sobre cada uma das aplicações e como que a gente tem implementado isso lá. E, desde já, agradeço. Muchas gracias, Epáfras. Estuvo muy buena la presentación. Muito obrigado. Realmente esteve muito boa a sua apresentação. Não sei se há alguma pergunta na sala. Parece que sim. Vamos apresentar-nos nome, organização. Sou da cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu tenho um questionamento em relação à questão da curadoria, né? De que forma que vocês, depois de terem implementado os recursos de IA, fazem esse acompanhamento, né? Tratam as questões de alucinações da IA, e entre outros fatores, né? No início da tua fala, você mencionou que 80% das aplicações de IA falham por conta da qualidade de dados, né? E isso é uma verdade, é o que a gente percebe hoje lá, fazendo tentativas e experimentos nesse sentido, né? Mas tendo uma qualidade de dados razoável, né?
Eu ainda preciso ter, no meu background, pessoas que possam fazer essa curadoria e possam avaliar, né, se as respostas ou as tomadas de decisões estão corretas. Vocês utilizam hoje alguma ferramenta para isso, além do fator humano, recurso humano, obviamente, ou de que forma que vocês fazem? Sim, inicialmente, nós começamos através da implementação de scripts usando Ansible e Python para normatização das configurações. Ou seja, nós implementamos uma norma de como deveriam ser as configurações dos equipamentos e implementamos rotinas para identificar desvios. E isso, durante o tempo, garante que você tenha uma configuração consistente e que, se alguém vá lá e cria um desvio, isso alerte e diga, ei, tem um desvio na configuração. Então, isso garante que você tenha uma melhor qualidade da sua configuração. O segundo ponto é a integração com os sistemas de CRM, de BSS, vamos dizer, né? Os sistemas de BSS, eles são fonte primordial da informação. É lá que você sabe qual é o commitment de um cliente. É lá que você sabe, o burst que ele pode fazer. Então, você precisa ter uma consistência da configuração do que está na rede com o que está no seu CRM. Essa integração, a partir do momento que você consegue fazer, você precisa criar rotinas de validação. Qual é a fonte da verdade? A fonte da verdade é o CRM, o que é o que o cliente vai te pagar no final. Então, você precisa ajustar a sua rede àquilo. Obviamente, você pode ter inconsistência, mas você vai ter que tratar isso de outra forma. Então, a partir do momento que você cria, digamos assim, antes de você partir para o LLM, você tem ali uma sequência, uma centena de rotinas que você tem que criar para garantir que o seu ambiente esteja consistente. E, cara, nós estamos fazendo isso há 2 anos, há 2 anos e meio, até que a gente consegue realmente falar assim, não, ok, eu estou pronto para, através de um modelo de linguagem, permitir que meu operador do NOC faça, por exemplo, um reset de uma interface. Porque eu garanto que aquela interface é daquele cliente. Entendeu? Obrigado. Douglas, da NZM. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a necessidade da integração. Eu acho que existe um problema muito grande no mundo de telecomunicação, que é a dicotomia entre o mundo da TI, OSS, BSS e telecom. Não, esses caras se brigam, eles são um é malvado, um chama o outro de malvado, e isso acho que é a coisa que mais me dá raiva no meu dia a dia, assim, sabe? E você falou que a fonte da verdade é o CRM ou o BSS, que seja. Dentro do teu modelo, você explanou muito bem os fluxos de alimentação, mas eu senti a falta de uma coisa, eu não sei aonde se você pretende encaixar isso, eu não sei no segmento de mercado da Edion, não sei se isso cabe bem, mas é a realimentação de dados da qualidade de experiência do usuário. Ou seja, o usuário está dizendo, porque, ok, isso do ponto de vista da operação contínua da rede está legal, mas vou botar mais uma variável ali, um outro feedback ali dizendo, a rede está se dizendo que está tudo bem, mas os usuários estão dizendo que está ruim. Como isso é um possível input de informação, como dosar esses possíveis inputs de informação que, às vezes, parecem não confiáveis? Por exemplo, um exemplo clássico, Down Detector. Down Detector. É um treco que parece tosco, mas é verdade. Como encaixar isso nesse modelo? Depende muito da forma como o seu cliente interage com você, né? Nós temos uma consistência, a interação do cliente é feita através de tickets, e a gente usa a plataforma Zorro, tanto como CRM quanto tickets, e nós já temos a integração dos nossos tickets de clientes também como parte desse ecossistema. Ainda não chegamos lá, mas queremos evoluir para uma análise preditiva do comportamento do cliente. Cara, esse cliente aqui está reclamando com essa quantidade de tickets e com esse tipo de reclamação aqui, cara, escalona isso automaticamente para a Customer Experience, para que os caras consigam contornar o relacionamento com o cliente. Mas tudo parte da integração, porque essa informação do cliente, no final, ela tem que estar no sistema. Ela só não pode estar numa conversa de WhatsApp com o CTO. Não é mesmo? Obrigado. Uma salva de palmas para Epáfras. Eu vou ter que fazer um sinal aqui.